Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao JT Smart Tech, falando sobre tecnologias. Hoje estarei ensinando a como instalar o Windows em seu computador. Primeiro passo, Vamos ligar o computador. Vamos acionar o gerenciador de boot. Normalmente é o F12 ou o Dell. Neste caso, seria o F12. Já adentramos aqui. O EFI Samsung de HD 322 seria a nossa unidade de armazenamento. No caso, nós estaremos fazendo a instalação utilizando o pendrive que foi ensinado a criar o pendrive bootável na aula anterior. Então, o nosso pendrive vai ser este aqui, este HP V165W 1100. Este é o nosso pendrive. Então, selecionamos ele e clicamos Enter no teclado. Está carregando. Perfeito. Já entramos no parâmetro de instalação. Aqui nós estaremos utilizando o padrão brasileiro. Então, português Brasil. Aqui embaixo, por padrão, muitas vezes o sistema joga o ABNT. Só que o sistema que nós utilizamos é o ABNT2. Então você vai clicar aqui e selecionar a opção ABNT2. Após esta seleção, não haverá mais nada a ser feito nesta janela. Nós podemos clicar em avançar. Perfeito. Clicando em avançar, nós chegamos nessa outra janela. Você tem duas funções nessa janela. Caso você já tenha um Windows instalado e queira somente fazer um reparo, é claro, sendo a mesma versão, o mesmo sistema que você instalou originalmente, você consegue fazer o reparo caso esteja com alguma inconsistência e tudo mais, você consegue efetuar o reparo utilizando esta função aqui embaixo no seu canto esquerdo inferior. Mas como o nosso caso é diferente, é uma instalação limpa do zero, então nós vamos clicar em instalar agora. Vamos aguardar. Perfeito. Nessa janela, caso você já possua, ele vai pedir para você inserir a chave do Windows. Como no nosso caso nós não possuímos, você pode clicar diretamente aqui embaixo. Não tenho a chave do produto. Em seguida, nós vamos cair nas opções de qual dos tipos de Windows que você quer instalar, visto que cada um deles existe uma limitação. Somente o Pro é o completo, mas tudo vai depender da máquina na qual você está instalando. Por quê? Porque dependendo, se for uma máquina um pouco mais antiga, sem muitos recursos, se você optar pela instalação no Pro, vai se tornar um sistema muito pesado. Mas como não é o nosso caso, nós vamos optar pela opção do Pro. Selecionou, você clica em avançar e espera carregar. Ele vai aparecer o termo de licença, Você leia ele todo, no caso aqui, eu já conheço todos os termos, eu já li. Então vou clicar direto aqui no aceite e vou clicar em avançar. Bom, aqui agora nós temos duas formas de instalação do Windows. Uma instalação suja e uma instalação limpa. Qual seria a diferença? A instalação suja seria, no caso, você tem só um HD, você não conseguiu fazer backup. Então, você clica na opção somente de atualizar e instalar o Windows. Ele vai manter os seus arquivos e vai apagar somente o sistema. Então ele vai criar uma pasta no diretório C, na qual ele vai alocar todos os arquivos. Arquivos de imagem, arquivos de vídeo, arquivos de texto. Ele estará alocando todos eles para uma pasta na raiz da unidade C. Só que no nosso caso é uma instalação que vai apagar literalmente tudo. É uma instalação limpa. Então nós vamos optar pela personalizada instalar. Justamente essa é a opção que nós vamos utilizar. Você clica sobre ela, ele vai aparecer aqui, como esse HD
essa unidade de armazenamento já tinha um sistema instalado originalmente, só que eu não quero manter nada, eu estaria excluindo todas as partições, uma a uma. Você clica sobre a partição e seleciona excluir. Perfeito. Aqui ele não mostra nenhuma partição e ele habilitou para gerar, né, para criar a unidade. Só que no nosso caso não é necessário, então nós vamos clicar direto em avançar. A partir daqui, boa parte da instalação ela se torna automática. Até ele prosseguir com todos os percentuais de instalação, ele é automático. Então vamos aguardar. Claro, dependendo da velocidade da sua unidade de armazenamento, esse procedimento ele pode ser mais rápido. É isso aí, pessoal. Estamos chegando na reta final da instalação. Assim que ele finalizar todo esse procedimento, ele entrará numa reinicialização. Agora ele irá entrar no que eu havia mencionado anteriormente, que é a reinicialização. Então ele vai reiniciar, o processo é automático, ele reinicia sozinho. Vamos aguardar. Uma outra coisa, algumas vezes quando ele reinicia, ele pode acabar bootando novamente com o pendrive, de acordo com a ordem que estiver na sua BIOS. Então, caso ele reinicie com o pendrive, você pode reiniciar ele novamente, retirar o pendrive, que ele vai iniciar normalmente com a unidade de armazenamento na qual o sistema está instalado. Assim, pessoal, isso é bem normal. Como é a primeira inicialização de um Windows novo instalado, ele demora um pouco, porque ele precisa reorganizar os drives e tudo mais, então isso acaba demorando um pouco. No caso aqui, ocorreu com a gente o que eu mencionei, que foi a questão dele bootar com o pendrive. Então vamos remover o pendrive, vamos desligar a máquina primeiro, é claro. Você pode desligar no próprio botão. Perfeito. Desligamos. Vamos remover o pendrive. Pendrive removido, vamos ligar novamente. Perfeito, já vemos a progressão do carregamento. Vamos aguardar, ele está reiniciando. Lembrando novamente, pessoal, que o tempo que vai demorar todo esse processo vai depender da velocidade da sua unidade de armazenamento. Se ela é de 80, de 500 ou de 7.000 megas ou superior. Quanto maior a velocidade dele de escrita, menor vai ser o tempo, né, que vai decorrer todo o processo de instalação. Perfeito, já estamos nas configurações finais. Vamos lá. A nossa região aqui, no caso, é o Brasil mesmo. Então vamos deixar aqui e apertar o Enter.
como no início da instalação, aqui por padrão ele joga ABNT e nós já colocamos ABNT2. Clicamos em sim. Caso você queira adicionar um layout de teclado, você pode clicar em adicionar. No meu caso, eu vou pular, pois não vejo necessidade no momento. O layout de teclado ao qual ele se refere é um exemplo. O teclado americano, o formato dele é diferente do brasileiro. Ele não tem C cedilha, a posição de alguns acentos estão em teclas diferentes, então seria basicamente isso que seria o layout de teclado. Porque caso você tenha um teclado brasileiro e colocasse o inglês, a projeção informativa no teclado não corresponderia com a informação lógica. Perfeito, já estamos nas próximas configurações. Caso você esteja fazendo uma instalação para uma empresa e tudo mais, existem as configurações padrões para uma empresa, só que o nosso caso é um computador pessoal. Então nós vamos usar a primeira configuração, você seleciona ela e clica em próximo. Vamos lá. Nessa parte da configuração, caso você possua algum e-mail da Microsoft, você pode estar logando com ele e criando um usuário com o seu próprio e-mail. Ele habilita algumas funcionalidades como backup no OneDrive, já fica logado caso você venha a utilizar, né, o navegador da própria Microsoft, que é o Edge, e entre vários serviços, né, inclusive a Windows Store, que você vai precisar eventualmente de ter um e-mail cadastrado para poder efetuar downloads de aplicativos. No nosso caso aqui, nós vamos seguir até o canto inferior esquerdo e clicar em conta offline. Ele vai perguntar se eu quero realmente ter essa experiência limitada, ele está me informando de tudo que eu posso perder. Nós vamos clicar aqui novamente no canto inferior esquerdo, experiência limitada. Perfeito. Aqui nós já não utilizamos mais o e-mail. Vai ser somente um nome de usuário comum. Eu vou colocar o seguinte nome, PC. Após você colocar o nome, vamos clicar em avançar. Ele vai pedir para você colocar a senha. No nosso caso, nós vamos deixar em branco. Deixando em branco, quando o Windows iniciar, ele vai entrar direto. Ele não vai solicitar que você coloque senha nem nada. Mas para você que vai utilizar ele como seu PC, eu recomendo você colocar a senha. Aqui nós vamos pular porque é só uma instalação de teste. Então nós vamos pular, você clica em avançar. Aqui ele está informando sobre o navegador Edge, algumas funcionalidades já embutidas nele. No nosso caso, nós vamos colocar como não. Porque aqui, caso você tivesse logado com o e-mail, né? Caso você já tivesse, é claro, você tinha uma instalação do Windows, você formatou e está reinstalando, mas você já utilizava o e-mail da Microsoft junto com o Edge. Então os seus favoritos e tudo mais estariam backupados na Microsoft e aqui você poderia solicitar a importação. Então, ao iniciar o sistema, todos os seus favoritos e tudo mais, seu histórico de navegação do Edge seria importado direto para o navegador. No nosso caso, nós não possuímos, então nós vamos clicar em agora não e clicar em avançar. Esse aqui seria o padrão de coleta de dados da Microsoft. Normalmente eu sempre clico em não. Também não. E aqui eu opto por enviar somente os dados necessários, porque neste ponto ele não autoriza você a não mandar nenhum tipo de dado. Ele exige que você marque alguma opção de envio de dados. Completo ou só o necessário. No caso aqui, nós vamos marcar só o necessário, que é a menor opção disponível. Mesma coisa, clicamos em não. Também clicamos em não.
ponto você pode clicar em ignorar. Aqui ele está te informando sobre o assistente do Windows, que é o Cortana, né? Que caso você precise de algum auxílio, caso você clique em sim, ele vai te auxiliar daqui para frente, né? Em algumas etapas da instalação, através de informações de áudio, dicas. No nosso caso, nós não vamos utilizar, nós vamos clicar em agora não. Vamos aguardar um momento. O Windows já começa a nos saudar, ele está preparando a área de trabalho. Vamos aguardar. Então está aí, pessoal. Instalação do Windows finalizada. Isso aí, pessoal. Com isso nós finalizamos. Curtam, comentem e compartilhem, meus amigos. Ajudem o canal a crescer para que eu possa estar trazendo novas informações para vocês, novos recursos. Valeu, galera. Muito obrigado.